nascemos para servir ao Senhor, queridos. Não existe mais importante do que adorar ao Senhor, servindo a Ele, entregando a nossa vida de todo o coração a Ele, servindo naquilo que Ele nos chamou para servir, somente para adorar o Senhor que a gente nasceu, querido. Não há nada mais importante do que você se entregar de todo o teu coração ao Senhor, servindo aos nossos irmãos, servindo ao propósito que Ele nos chamou, de ir e pregar às nações as boas novas, aquilo que Ele tem colocado em nossos corações para trazer pessoas e mais pessoas para o reino dEle. Somos ministros de tempo integral, meu querido. Não podemos deixar de proclamar as verdades do Senhor. Somente Ele é digno de receber o meu louvor, o teu louvor, a minha adoração, a tua adoração. Somente Ele é Deus. As nossas vidas têm que ser prostradas diante do altar do Senhor. Não há maior do que o Senhor Jesus. Ele abriu mão da sua glória para servir a mim e a você. Porque você não vai abrir mão da sua glória, do seu tempo, daquilo que você tem de mais precioso para servir ao Senhor. Quem é você para se colocar acima do Senhor Jesus? Ele é digno, Pai. Pai, te agradecemos por esse tempo, porque eu sei, Pai, que você está aqui. Teu Espírito Santo habita em nós. Teu Espírito Santo é esse que faz mover as águas, nos levando para lugares que você preparou para nós, Pai. Os nossos pensamentos, os nossos caminhos são muito baixos, muito rasos comparados com os teus, Pai. Isaías profetizou isso, que os caminhos de Deus são bem mais altos, que os planos de Deus são bem mais altos. Pai, eu estou aqui hoje porque os teus planos e os teus caminhos estão se cumprindo na minha vida, porque os meus planos eram bem mais baixos, os meus caminhos eram bem mais baixos, mas eu confio em Ti, Espírito Santo. Eu confio em Ti, Senhor, para cumprir o Teu querer aqui nesta terra, em nome de Jesus. Pode sentar, por favor. Obrigado. Aleluia. É uma honra estar aqui, é um prazer imenso estar aqui. Me chamo, como o pastor Tiago falou, Esdras, mais conhecido como esposo de Bianca, né? Mas tudo bem, não tenho problema algum, né? Bianca é uma bênção na minha vida. Estamos casados já, quanto? 12, né? Quase 12. E eu tirei Bianca aqui de Campina Grande, levei Bianca lá para a Alemanha em 2009. E hoje estamos aqui. Estamos lá, na verdade, né? Servindo, mas hoje aqui. Mas estamos servindo naquilo que o Senhor nos chamou para servir. Naquilo que o Senhor nos preparou esse tempo todo de caminhada, servindo ela aqui em Campina Grande. Eu, parte no Brasil, parte na Alemanha, né? E estamos caminhando no propósito do Senhor para as nossas vidas. Nós começamos em 2019. Você pode colocar o nome, por favor? O logo. Diminuir um pouco. Isso. Aí. Essa é a sua igreja na Alemanha. Amém? Como é que pronuncia? Só Deus sabe, né? Mas é fácil. É mais fácil que Smith Wigglesworth. Ó. Wort des Lebens. Vou repetir? Wort des Lebens. Verbo da vida, palavra da vida. E essa igreja que estamos lá à frente desde junho de 2019, temos caminhado naquilo que o Senhor nos chamou para fazer ali. Não fui para a Alemanha com o propósito de me tornar pastor, de estar à frente de uma obra, né? Fui com sonhos, como eu falei, de Isaías, sonhos baixos, caminhos baixos, mas o Senhor transforma, se você tem um coração no Senhor, os caminhos baixos, os planos baixos em planos altos e caminhos altos. Só você se colocar à disposição do Senhor para fazer o que Ele te pedir para fazer, né? Eu vivi, meus pais me criaram na igreja evangélica, na outra igreja, né? E caminhei nessa outra igreja por um bom tempo, aprendi da palavra, aprendi dos caminhos do Senhor, mas não vivi nos caminhos do Senhor. Só o conhecia de ouvir falar, não vivia com o Senhor plenamente. E quando cheguei à Alemanha em 2003, já tenho quase 20 anos lá, né? E
Começaram a vir dificuldades e provações e tudo isso, e eu me lembrei do Senhor. Me lembrei daquilo que me foi ensinado desde pequeno, né? Os caminhos do Senhor que me foram ensinados desde pequeno, realmente ensina a criança o caminho que ela deve andar, e até quando ela envelhecer, ela não vai se desviar dele. Essa é uma promessa que tem em Efésios. E se você persevera nisso, você vai ver os seus filhos nos caminhos do Senhor, mesmo que pareça que eles estão se desviando ali. Mas no final o Senhor vai trazê-los e eles vão permanecer nas palavras do Senhor. Eu estava prestes a sair, queridos, mas o Senhor moveu as águas e transformou aquela situação totalmente desfavorável para me moldar da maneira que Ele queria. E realmente eu queria falar um pouco sobre isso, coração de servir, para servir. Eu, chegando lá, a minha intenção era tão somente trabalhar. Eu me formei em engenharia mecânica em Salvador. Trabalhei na Ford, logo que chegou a primeira empresa automobilística do Nordeste, chegou lá em Salvador. Comecei a trabalhar lá e desde o início já sabia que eu não iria ficar ali. E falei para o meu chefe, eu não vou ficar aqui por muito tempo. Mas foi mais rápido do que eu pensei. Em 2 anos eu procurei, me informei e fui embora para a Alemanha. Mas, queridos, o Senhor exige uma coisa de nós, que nós não sejamos medíocres. E eu fui medíocre durante muito tempo de minha vida. E esse meu chefe dessa empresa lá, ele falava, não seja medíocre. Medíocre, quando ele dizia, era andar na média. Tirar sempre a nota mínima necessária para você passar, isso e aquilo. E eu colhi o fruto dessa mediocridade. Eu queria chegar até o nível de ser engenheiro mecânico da Fórmula 1. Esse era o meu sonho inicial. E por isso eu escolhi a Alemanha. Cheguei lá no meio do caminho. Quando cheguei na Alemanha eu fui ver que a minha mediocridade agora me impedia de chegar nesse sonho. Não seja medíocre. O texto de Eclesiastes 9:10 diz, revista de Almeida na versão, tudo que vier à tua mão, faze com prazer. Na tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O seu tempo é agora. O seu tempo de agir no melhor de Deus, da melhor forma possível, dando o seu gás, o seu esforço, é agora. Não tem outro tempo para você fazer essas coisas. Não tem outro momento para você avançar. O Senhor está te chamando para você andar agora. E eu realmente não queria, eu não fazia as coisas da minha melhor maneira. Não dava o meu melhor para as coisas. E outra coisa que esse chefe me falou foi, não seja, você começa as coisas e não termina. Aí eu fiquei chateado quando ele me falou isso, mas tá bom, bora mudar isso aí. E comecei a mudar. Fui para a Alemanha, cheguei na Alemanha. Foi uma caminhada complicada, queridos, por causa dessa minha mediocridade. Todas as portas que poderiam estar abertas para mim estiveram fechadas. Porque é um lugar... Eu fui para um lugar onde eles buscam excelência em tudo. Faculdades de altíssimo nível. Então eles só pegam os melhores. Ele não ia pegar nenhum medíocre para botar numa cadeira da universidade. E eu não sabia. Servia o tempo todo que eu estava na igreja no Brasil. Estava na sonoplastia e outras coisas. Fazia tudo isso. Fazia da melhor maneira possível. Mas quando cheguei na Alemanha... Tudo isso que eu fiz, que eu sabia fazer, e também os meus estudos medíocres, me levaram a uma condição onde eu padeci, e padeci bastante. O servir com qualidade vai te alçar a voos muito mais altos. Eu vi o pastor João comentando, cara, eu estava nos jardins aqui, cuidando da zeladoria da igreja, limpando isso, fazendo aquilo. Guto fazendo tudo que o pastor Bud precisava para fazer. Coisas que talvez muitos, por um título, por um nível de estudo que alcançou, não desejaria fazer. Não estaria disposto a abrir mão de estar ali se submetendo a esse tipo de coisa. E talvez muitas pessoas venham aqui para a igreja e, por seu título de isso ou daquilo, de achar que pode isso ou pode aquilo, resolve não fazer, não servir. Se acha superior, se acha melhor que outra pessoa. E eu estou te dizendo uma coisa, queridos. Eu cheguei lá e, pela graça do Senhor, eu resolvi mudar essa chave da mediocridade para a chave da excelência. Voltei para os braços do Senhor. Um pastor chamado pastor Sérgio Veiga, um grande amigo hoje. Ele me acolheu e me ajudou e disse, filho,
eu te ajudo, mas ande comigo. Queridos, andar com ele não foi fácil. Serviços de limpar a janela da igreja, no inverno, no verão. Serviços de lavar banheiro, no inverno, no verão. Arrumar as cadeiras da igreja. Tudo isso eu estava fazendo. Mas eu havia mudado a chave, então eu fazia da melhor forma possível que eu podia fazer naquele momento. Eu fazia com a maior excelência. E eu já era engenheiro mecânico, queridos. Já tinha um título que poderia me deixar um pouco para cima. Deus foi tão misericordioso que Ele abriu uma vaga numa universidade onde poucas pessoas gostariam de fazer o curso que eu fiz. Na verdade, era tão... a quantidade de pessoas interessadas era tão pouca que quem quisesse entrar, entrava. Tendo um pequeno conhecimento de engenharia, poderia entrar. Tendo notas e que tivesse. E pela graça do Senhor, essa porta se abriu. Eu fiz um curso chamado Engenharia de Materiais Nucleares. O cara é doido, né? Vai estudar engenharia nuclear. Para quê? Minha sogra me disse que eu era terrorista. Mas ela me ama até hoje. E ela está aqui, né? Mas eu fui à frente, eu fui adiante, mesmo sabendo daquilo ali que Deus, o que é que você quer que fazer um negócio desse? Onde é que eu vou trabalhar com isso? É um campo tão restrito, tão fechado, que eu não sabia para onde eu ir. Mas o Senhor chegou, filho, vai. Eu, tá bom, pai, eu vou dar o meu melhor aqui. Se eu deixei aquela vida de mediocridade, para então buscar uma vida de excelência. E porque eu busquei essa vida de excelência, não somente nos meus estudos, o Senhor realmente me ajudou em todo o tempo. Era difícil, era inglês, era complicado, eram coisas que eu nunca tinha pensado, sim. Mas o Senhor me levou por aquilo ali. Eu dei o meu melhor ali, queridos. E o Senhor então me promoveu, terminei o mestrado. E apareceram pessoas que se interessaram. Cara, o seu trabalho de mestrado foi muito bom. Faz um doutorado com a gente. Caramba, do nada assim. Apareceu o professor, apareceu a universidade, apareceu o dinheiro, apareceu tudo. E o Senhor me levou. Sabe, eu não larguei o servir na igreja porque o Senhor estava me levando bem, a bom termo na minha vida profissional. Como eu falei, eu sou um ministro de tempo integral. Eu não estou separando a minha vida lá na empresa que eu trabalho, que hoje é o meu maior financiador no campo ali, é essa empresa que eu trabalho. Eu não estou negligenciando o meu trabalho lá com eles, eu não negligencio o trabalho com o Senhor. Eu estou fazendo os dois, na medida das minhas forças, naquilo que eu posso fazer. Eu quero te incentivar, vocês que trabalham fora, queridos, não é nenhum impedimento para você estar aqui servindo. Você talvez não possa dar o tempo que um adolescente, que um estudante talvez possa dar aqui, mas você pode estar aqui uma vez, 2 vezes por semana, fazendo alguma coisa. Não seja egoísta, não seja uma pessoa que só pensa em si. Não é isso que o Senhor quer para mim e para você. Ele nos chamou para a excelência. E eu aprendi que eu teria que fazer aquele mestrado da melhor maneira possível e o doutorado também da melhor maneira possível. E eu consegui, Deus me ajudando, Deus me conduzindo, me ajudando. Eu terminei aquilo ali com excelência. E portas se abriram onde eu menos esperava. Terminei um doutorado em engenharia nuclear e fui trabalhar numa empresa de caminhões, motores, a diesel. E foi aqui, no acampamento de carnaval de 2011, nós viemos aqui. E o Senhor falou claramente para mim, filho, não envie nenhum currículo. Já estava procurando emprego, estava terminando o doutorado, não envie nenhum currículo. O emprego que eu tenho para você vai chegar até você. Aí eu, isso é loucura. Como é que vai chegar alguma coisa para mim se eu não envio um currículo? Como é que vai chegar alguma coisa para mim? E realmente voltamos para a Alemanha depois do acampamento aqui. Chegando lá, o Senhor vai e envia uma pessoa. Ei, na igreja, onde servíamos, esse cara aqui está procurando uma pessoa que seja engenheiro mecânico, que tenha fluência tanto no alemão quanto no português, e a vaga é para agora. E você vai ser enviado para o Brasil para ficar um tempo lá. Cara, foi só Deus. Porque a pessoa realmente chegou, eu não precisei enviar um currículo.
E pouco tempo depois a vaga estava lá e estávamos começando esse trabalho. E foi para a glória de Deus, melhor ainda, foi que me enviaram para uma cidade chamada Resende, no estado do Rio de Janeiro, onde estava começando uma congregação do Verbo da Vida, com o pastor Felipe Sá e Ione, e depois se tornou igreja. E ali foi um tempo maravilhoso, onde podemos ver a igreja, uma igreja começando do seu início, do nada. Porque o Senhor sabia que há uns anos depois, em 2013 que nós fomos, Ele sabia que em 2019 nós precisaríamos de uma base para poder começar algo também do nada. Só o Senhor. E ali em Resende a gente fazia de tudo, queridos. Eu já era mestre, já era doutor, era expatriado, um cara com autoridade ali na empresa, vinha. Um negão chegando, entrando na fábrica de carro lá, todo mundo olhava assim, o que esse negão tem, bicho? O pessoal olhava para mim, não é possível. Não é possível. O capa preta detonava ali, ó. Chegava ali, o pessoal olhava assim, esse aí não vai dar em nada, mas o Senhor mostra as coisas, o Senhor vai movendo as coisas, vai transformando situações que são adversas para você, transformando em situações que vão te favorecer. Ele é estrategista, ele sabe mover as águas, ele sabe transformar tudo para os filhos dele. Mas o teu coração tem que estar disposto para servir. Não adianta você querer tudo só para si. Sabe, Salomão chegou diante de Deus. Aliás, Deus chegou para Salomão: ei, Salomão, pede o que você quiser e eu vou te dar. Pede o que você quiser e eu vou te dar. Salomão: ei, eu quero sabedoria para conduzir esse povo, para ensinar esse povo, para cuidar deles, para julgar. E Deus falou o quê? Poxa, você me surpreendeu agora. Eu estava pensando que você iria pedir riquezas para eu eliminar os seus inimigos, te dar tudo do bom e do melhor, mas você me pede capacidade para servir. Peça certo diante do Senhor. O que é que você está pedindo diante do Senhor? Para que serve isso? É somente para você gastar com seu bel prazer, para você gastar com seus deleites? Pedis e pedis mal, para esbanjar nas suas próprias delícias, no que você quer fazer. É isso que o Senhor quer? Não. Sabe, não vai adiantar nada você ter título de apóstolo, pastor, evangelista, mestre, profeta, o que seja. O título que o Senhor vai te chamar: ei, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Doutor Esdras, entra no descanso do teu Senhor. Não, não vai. Ele quer saber se você é um servo, se você está disposto a servir da maneira que Ele quer que você sirva. Sabe, eu não negligenciei mais o servir no Senhor. Servi da melhor forma que eu podia servir, em todos os lugares que eu estive. Tenho servido. O pastor Gleison, quando nos chamou para estar à frente da igreja em Erlangen, ele chegou e falou: Esdras, o pouco que você julga ter de conhecimento da palavra é mais do que suficiente para muita gente aí na Alemanha. Realmente eu não tinha experiência de estar guiando uma igreja, de estar à frente de uma igreja. Não tinha nem terminado as escolas. Na verdade, queridos, eu tenho trabalho suficiente para fazer na empresa que eu trabalho. 7, 8 horas, como todos vocês trabalham também, né? Muitos de vocês trabalham fora. Então, 7, 8 horas lá, depois tem casa, tem filhos, tem esposa, tem coisas para resolver. Mas o Senhor chegou e falou: eu quero que você faça. Eu quero que vocês avancem nisso. Eu quero que vocês estejam à frente. Nós sempre nos preparamos para servir a um casal de pastor que chegasse lá. Nosso desejo, na verdade, era que chegasse alguém para estarmos debaixo, aprendendo, servindo e aprendendo tudo que ele pudesse ali aprender, para talvez no futuro, depois disso, a gente poder então estar à frente. Mas eu nem pensava em estar à frente de nada. Nunca. Mas o Senhor moveu da maneira que Ele quis mover. Aprove ao Senhor. Não foi desejo e pedir: pai, eu quero fazer isso, eu quero estar ali à frente. Não. De Esdras ou Bianca, não. O desejo do Senhor se cumpriu da maneira que Ele queria cumprir, no tempo que Ele queria cumprir. Ei, não seja prematuro nas coisas de Deus. Sabe, existem algumas fases que eu até anotei ali de criança prematura. A criança, para nascer bem, é entre 37 e 42 semanas. Mas tem algumas fases
antes disso aí, que ela pode ser extremamente prematuro, muito prematuro e basicamente prematuro. Todas essas fases são complicadas para a criança. Ela vai precisar talvez de incubadora, de alguns medicamentos mais e por aí vai. O melhor é você começar do ponto que o Senhor quer que você comece. Não almeje estar numa posição aqui na frente, talvez, ou então de liderança de ali ou daqui, de alguma área da igreja, porque o Senhor quer te preparar primeiro, quer te dar as ferramentas primeiro, para depois você então ser alçado a lugares mais altos. Seja sábio em saber o que o Senhor quer para a sua vida. Não adianta você querer estar em lugares altos se você não tem as asas capazes para te levar lá em cima. Seja prudente no que você vai pedir, seja prudente naquilo que você vai fazer. Não existe realmente impossíveis para o poder do Senhor agir. Mas Ele quer fazer isso pouco a pouco, comigo e com você. Eu não sei se eu soubesse tudo que Ele tinha para fazer na minha vida, se eu iria aceitar. Graças a Deus que foi pouco a pouco, à medida que eu fui caminhando com Ele, que Ele foi mostrando as coisas, que Ele foi dizendo, ei, faça assim, faça assado, resolve isso, resolve aquilo, mostra isso, melhora nisso, melhora naquilo. O Senhor, Ele tem prazer em promover os seus filhos. Ele tem prazer que você vá ali caminhando e Ele vai vendo, ei, você agora pode ir um pouco mais adiante, você pode avançar um pouco mais. Eu trabalho numa área, na empresa, que agora chegou o tempo para você ter uma ideia de como, depois da pandemia, né, de 21, de junho para cá, de junho até junho desse ano, até julho desse ano, eu vim ao Brasil a trabalho 6 vezes. 6 vezes vim a trabalho. Fora as 2 vezes, pelo menos, que eu vim de férias com a minha família. Então, voando pra caramba, fazendo isso e aquilo. Terminei a escola bíblica Verbo da Vida, em 2021. Terminei esse ano a escola de missões Verbo da Vida. Terminei a escola ministerial. Trabalhando, voando. O monitor da escola ministerial falava, esse é o irmão do aeroporto, porque vira e mexe em algumas aulas, eu estava lá no aeroporto, ouvindo a aula, esperando o avião partir, torcendo para que atrasasse um pouquinho para terminar a aula, para não fazer resumo nem nada. Lendo os livros que tem que ser lidos, 12 livros, sei lá quantos foram, mas fazendo tudo. E ainda com a igreja, e ainda com meus filhos, com Bianca, com tudo que tinha que fazer. Que impedimento você está colocando diante do Senhor para servir? Para quê? O que é que você faz que não pode dedicar um pouco do seu tempo para o Senhor, servindo ao seu irmão aqui? Uma igreja desse tamanho, com 3, 4, 5 mil membros, precisa de muita gente para servir, queridos. Precisa de muita gente. O pastor Tiago, na ministração dele, falou que por culto, mais ou menos 300 pessoas servindo aqui, para que um culto desse aconteça. Você não pode ser tão egoísta de querer que seu irmão seja sobrecarregado e você tenha a liberdade de poder estar aqui sempre sentadinho, bonitinho, arrumadinho, só ouvindo a palavra. Não. Isso não é o que o Senhor quer para você. O Senhor quer te promover, mas à medida que você se entrega para Ele, se abre de todo o seu coração, lança fora todo o seu orgulho, a sua prepotência de achar que você é alguém, que você tem algo, que você pode algo, porque você fez isso ou aquilo, porque você estudou ou não. Não é isso que o Senhor tem para mim e para você. Verdade, queridos? Graças a Deus porque eu pude fazer isso. Amo essa iniciativa da Igreja do Verbo Educar. Estude. Se prepare, portas do mundo, de vários países da Europa estão abertas para pessoas que têm algum nível de educação. Área de saúde, área de TI, área de engenharia. Buscam tremendamente. Com um pouco de inglês, um inglês relativamente bom, você consegue avançar por muitos países da Europa. Além de Estados Unidos e Canadá, Austrália, por aí vai. Não tem nenhum Verbo da Vida na Austrália, nem na Nova Zelândia. E eles estão buscando gente pra caramba. Se você se preparar um pouquinho, você é capaz de ir a lugares que você nunca imaginou, de fazer coisas que você nunca pensou. O Senhor capacita você. Sabe, eu tenho todos esses títulos, para a honra e glória do Senhor. Mas eu tenho um amigo, muito amigo meu, pastor, trabalha também no ministério. Ele não tem título algum desses.
Mas a partir do momento que ele se converteu ao Senhor, ele buscou a fazer as coisas com excelência. Se dedicar de cabeça ao Senhor. Se esforça no Senhor. Ele está numa empresa hoje que ele ganha tanto quanto eu ganho com os meus títulos todos. Como é que pode? Vou falar com Deus, que não pode esse negócio não. Mas eu me alegro por ele. Toda vez que ele me fala, cara, recebi mais um aumento, eu, glória a Deus. Glória a Deus. É o Senhor que promove as pessoas, não é você que vai buscar. Ei, pastor Tiago, me dá um carguinho ali, por favor. É o Senhor que vai te promover, é o Senhor que vai abrir as portas e vai te levar aonde Ele quer te levar, porque Ele tem planos específicos para a tua vida e para a minha vida. E o poder que opera isso tudo habita em mim e você, é o Espírito Santo. Amém? Eu teria muito mais o que falar, mas eu vou dar a palavra à melhor parte. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém, amados. É assim mesmo. Mas eu quero fazer algo antes de começar. 10 anos atrás, aqui começou o meu chamado. Servindo. Aqui começou o meu chamado. Essa igreja não tinha essas cadeiras. Essa igreja não tinha esse carpete. Essa igreja não tinha essa estrutura. Mas essa igreja tinha corações prontos para servir. E ela começou por conta de corações prontos para servir. Qual é a diferença daqui para aqui? Nenhuma. Aonde o seu coração está? Aonde o seu coração está? Não vai fazer diferença. Eu posso tirar o microfone, eu posso gritar e você pode me ouvir. Muitas pessoas, quando nós falamos que iríamos ministrar na sede, elas falaram, uau, você vai ministrar na sede, que privilégio. De fato, amado, é um privilégio. Foi daqui que eu fui lançada. Foi aqui que eu conheci a verdade. Foi aqui servindo que coisas foram estruturadas dentro de mim. Foi aqui que eu fui sendo construída em Deus e para Deus. A construção está no servir. Quando a gente se converte, quando a gente nasce de novo, um novo espírito. Aí a nossa mente precisa ser renovada, para que as coisas velhas fiquem para trás e tudo se faça novo. Mas para que tudo se faça novo, nós precisamos deixar os nossos eus. E eu deixei os meus eus e eu servi. Para quem me conhece sabe o quanto eu servi e o quanto eu sirvo. E eu queria dar o meu melhor. Eu me converti em dezembro e logo depois veio a primeira formatura. E eu ouvi falar que ia ter essa formatura. E eu corri lá para o trabalhador com uma vassoura, porque na época a igreja não tinha vassoura suficiente para limpar. E aí foi falado no culto, traz a sua vassoura, traz o seu pano de chão para a gente dar uma limpada. E o meu coração acelerava em servir, porque eu estava conhecendo um Deus que tudo pode e que tudo faz. Eu estava encontrando uma paternidade única que estava transformando a minha vida. É um privilégio estar aqui, mas não é um status. Você não pode ver esse lugar como um status. Você tem que ver o lugar onde o Senhor te coloca como um privilégio. Porque a honra é dele. A glória sempre tem que ser para ele. Amém? Aleluia. Então, amados, foram 10 anos servindo a esse ministério. E como o pastor Esdras falou, né? Ele é conhecido como o esposo de Bianca. Mas hoje nós somos conhecidos como os pastores da Igreja do Verbo da Vida lá na Alemanha. O propósito de Deus.
né? Deus foi construindo pouco a pouco. Eu estive aqui servindo, eu estive aqui me alimentando. E quando eu casei, as pessoas logo perguntaram: ei, você vai colocar uma igreja Verbo da Vida lá? Eu sabia que eu precisava recuar, né? Meu esposo era da outra igreja. Mas eu precisava. Deus tinha falado que Ele conhecia o coração dele. E eu sabia o quanto eu servia. Eu sabia quantas informações já tinham sido colocadas dentro de mim. Para eu instruir pessoas. Para eu instruir a minha família. E veio aquela sugestão, né, do inimigo. E aí? Você serviu tantos anos? Você se doou tantos anos? E agora você vai ficar dentro de um apartamento de 27 metros quadrados, aonde o meu esposo na época falou: você tem certeza que você quer casar comigo? Sobra 10 euros por mês. Mas eu sabia a convicção que eu tinha sobre fé. Eu sabia que aonde eu fosse, Deus iria multiplicar as coisas. Deus ia fazer tudo novo. Amados, é muito bom a gente seguir o plano e o propósito do Senhor. E para algumas pessoas ficaram: nossa, Bianca, e aí? E eu cheguei lá. Não foi fácil. Eu sentia falta da minha família. Eu sentia falta dos meus amigos. Eu sentia falta da igreja. Mas eu decidi colocar o meu coração no lugar certo. Você tem colocado o seu coração no lugar certo? Eu decidi colocar o meu coração no lugar certo. E naquela janela daquele apartamento de 27 metros quadrados, eu declarava a palavra: Pai, vai se cumprir. Vai se cumprir. Amados, eu não estou querendo dizer: só existe esse ministério. Não. Existe essa palavra. Mas Deus, Ele levanta ministérios e chamados para o propósito. E foi aqui que Ele me colocou. E foi daqui que Ele me lançou. Eu não poderia esquecer. E eu fui declarando a palavra. 2 meses depois, o meu esposo, na empresa que ele trabalhava, que ele fazia o doutorado, o amigo alemão dele nos convidou para casa. E lá, né, a esposa dele olhou para mim e disse assim: você fala de fé com muita propriedade. E depois, na conversa, ela me perguntou, eu disse: não, eu sou formada do Rema. Ela: nossa, meu esposo faz o Rema, minha cunhada fez o Rema. E ela correu para a sala. E ela disse: ela fez o Rema. Talvez você pergunte assim: mas o seu esposo precisava fazer o Rema? Não, o meu esposo precisava cumprir o propósito. Não era o meu propósito, era o propósito do Senhor, amado. Mas o meu coração estava ali servindo ao meu esposo e servindo aos meus filhos. É muito fácil ocupar um cargo na igreja e servir por fora. Mas no seu coração, se você não estiver servindo por dentro, nada vai mudar. Nada vai mudar. E para algumas pessoas: cadê Bianca? Talvez Bianca foi esquecida. Não, amados. Eu estava servindo no lugar certo. Na oportunidade que Deus estava me dando. Cuidando do meu esposo, cuidando dos meus filhos. E ali eu estava sendo construída mais e mais para aquilo que o Senhor queria fazer. E exatamente assim. Exatamente assim. Fui para um lugar frio. O meu primeiro inverno foi menos 20 graus. E eu vou dizer para você, amados, amadas, né? Mulheres que servem em casa, não é falta de privilégio servir. Não é todos os dias que eu acordo, eu vou lavar a louça, eu vou lavar a roupa e não ter salário para cuidar da minha família. Não, amados. Nem sempre os dias são bons, mas por causa dessa palavra, a minha vida tem se transformado a cada dia. Aleluia! Aleluia! E eu decidi colocar o meu coração no lugar certo. Eu decidi colocar o meu coração em Deus e para Deus.
Eu fui privilegiada. Privilegiada. A minha família me serviu. A minha família me serve. Os meus amigos me servem. Existe algo, eu sirvo você e você me serve. Não existe só você ser servido. Em tudo que nós vamos fazer, amados, se você parar para ver, você vai no restaurante e vê um garçom e te serve. Mas para você pagar a conta daquele restaurante, você está servindo em algum lugar para receber a recompensa. Existe uma troca. Não é o lugar que você ocupa que define se você não vai ou você não está servindo. Talvez você diga assim, mas eu estudei, né? Eu tenho empregados para fazer, eu não vou fazer isso. Glória a Deus. Isso não é ilícito não, amados. Mas para aquela pessoa estar servindo na sua casa, você vai ter que estar servindo no seu trabalho para você ter a recompensa para pagar aquela pessoa. Só muda as posições. Mas em todo o tempo nós estamos servindo. Mas será que estamos servindo bem? Será que estamos servindo simplesmente para alcançar algo? Não. Aleluia. Nós precisamos aquebrantar o nosso coração e deixar o Espírito sondar o nosso coração. Amados, é nos servir que nós somos construídos. Aleluia. Em Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus. É sacrifício você acordar bem mais cedo e chegar aqui às vezes 2 horas antes para preparar esse culto? É. Mas você está fazendo para Ele. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Aleluia. Precisamos entender que quando estamos servindo, nós estamos sendo construídos. E eu quero falar algo para os líderes e também para os liderados. Muda a posição, mas nunca mude o coração. Você vai mudar de posição. Às vezes você está pastoreando. Às vezes você vai voltar para um outro cargo. Às vezes uma situação te leva a sair do pastoreio para você sentar de novo e aprender. Mas sabe, eu sei o quanto a igreja, as igrejas precisam de pessoas que se levantem para servir. Mas, amados, não esquece de quem pegou junto com você. Às vezes a gente vai ocupar um lugar e às vezes a gente esquece de quem nos serviu lá atrás. Eu sei. A minha gratidão por um povo que me acolheu, um povo que me mostrou o caminho onde eu deveria seguir. Aleluia. Eu me sinto honrada em fazer parte desse ministério e em estar cumprindo lá na Alemanha o propósito do Senhor. Mas alguém calçou os meus pés. Alguém me serviu. Talvez você diga assim, ele não trouxe um copo de água, mas ele calçou os meus pés com a palavra. Os pastores que me cercaram, as amizades que eu decidi estar junto, elas me fortaleceram a estar lá. Eu fui servida. As instruções que chegaram através das escolas me serviram para estar onde eu estou. Em todo o processo nós somos servidos. Só que às vezes a gente fica desatento. Não fica desatento. Não fica desatento. Coloca o teu coração diante dele. Porque é para ele. A glória é dele, amados. Mas eu sei o que ele fez na minha vida. E o que ele vai continuar fazendo. Porque o meu coração vai estar nele. Que o seu coração, essa manhã, você não veio por acaso.
Família, vocês não vieram por acaso. Vocês estão vendo a resposta de um Deus que eu sirvo. Ele é fiel. Ele é fiel. A palavra dele é imutável. Mas nós precisamos entender que precisamos servir com excelência, com gratidão. Em nome de Jesus. Amém?